Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, o tema que eu vim tratar hoje, eu acho que ele é muito importante para a gente entender uma série de problemas, né? Eu vou dar um exemplo no caso do governo Lula, mas isso serve para muitas outras coisas. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre essa questão do governo Lula, mas de outras coisas, né? Inclusive dessa questão do chat GPT também, né? E só para deixar bem claro, que essa questão do chat GPT eu pretendo fazer depois um vídeo mais bem elaborado a respeito disso, porque é algo que eu ainda estou estudando, né? Ainda estou analisando aí, né? Então eu tenho algumas impressões de início, mas que elas podem ou não vir a se confirmar, né? A partir das pesquisas que eu vou fazer. Mas acho que já dá para dar algumas pinceladas interessantes, né? Pelo menos em alguns aspectos. Então vamos lá, gente. Eu vi uma declaração esses dias do Paulo Coelho, né? Escritor Paulo Coelho, muito conhecido aí, né? Vendeu muitos livros e milhões de livros, né? Eu particularmente nunca li Paulo Coelho, não tenho curiosidade em ler Paulo Coelho, acho que eu não tenho interesse nenhum, né, em ler Paulo Coelho. Não é o tipo de literatura que me interessa, né? Então assim, eu não tenho curiosidade mesmo de lê-lo, não. Mas o Paulo, ele deu uma declaração agora criticando o governo Lula de maneira bem rasa, não especificou o que está errado, só disse que está arrependido e disse que o governo Lula está fazendo uma ação patética, né? E assim, é absurdo, né, esse tipo de fala do Paulo Coelho por diversos motivos, né? Mas uma das principais coisas, que é o que eu venho tratar nesse vídeo aqui, é que assim, o governo acabou de começar. Acho que muita gente não entendeu essa questão, né? E aí isso traz à tona uma questão muito mais profunda para a gente refletir aqui, né? Que é assim, a gente por um lado, hoje em dia, tem uma sociedade extremamente complexa, problemas extremamente complexos, e por outro lado a gente tem a maioria das pessoas tem, apesar de terem muito acesso à informação, não, uma gama de informação muito grande, mas muito desencontradas as informações, muitas coisas mal explicadas, geralmente muito simplistas, muito rasas, né? Então, e as pessoas elas têm uma pressa, uma ansiedade muito grande. A gente teve um avanço tecnológico muito grande na sociedade e um estímulo muito grande para respostas rápidas, entendeu? As pessoas estão muito ansiosas. A gente pode dar o exemplo do TikTok, de outros dessas plataformas de vídeos curtos. Então as pessoas vão se acostumando cada vez mais com vídeos curtos, com respostas curtas, né? Como acontecia com o Google, né? As pessoas, quando tinha alguma dúvida de algo, perguntavam ao Google e ele dava uma resposta rápida, genérica ali, superficial sobre aquela coisa. Só que para aquela pessoa, aquela resposta é a grande resposta de tudo, né? Sendo que muitas dessas perguntas eram complexas. Uma coisa é uma informação. Aí vem aquela ideia de dado, informação e conhecimento. O conhecimento é uma gama de informações ali bem construídas, enquanto a informação ela é um conjunto de dados também construídos, bem construídos, com um objetivo, né? Então, assim, gente, quando você vai pesquisar um determinado dado, uma certa taxa, tudo bem. Você pesquisar, a taxa de juros que está atualmente, qual é que está a taxa, qual quanto está o dólar em relação ao real, essas coisas todas, né? Tudo bem, isso aí é uma coisa que você consegue ali obter e não tem grande problema. Agora, se você fizer uma pergunta um pouco mais complexa, você não pode esperar que o Google te dê uma resposta incrível, né? Ele vai te dar algumas matérias ali, algumas talvez sejam interessantes, outras não, mas para você poder entender de questões mais complexas, você vai ter que estudar bastante. Então, assim, é uma coisa que eu percebo que hoje em dia as pessoas elas não querem fazer, e o pior disso não é que elas não queiram fazer. O pior disso tudo é que elas, mesmo não estudando essas questões complexas, e
obtendo simplesmente aquelas respostas rasas, rápidas ali, elas se contentam com tais respostas e elas acham que tais respostas contemplam a realidade total, né? Então, o que é que isso vai provocando? Vai provocando essa ansiedade com tudo. Então, a pessoa pensa que tudo é muito fácil de resolver. Tudo para elas é muito simples de resolver. E isso vai impactar, né? Vai impactar na avaliação que elas têm do governo. Então, a gente pegou hoje o governo Lula, por exemplo, tem um desafio enorme, né? Muito maior do que o desafio que ele tinha na época que ele ganhou a primeira vez, que começou a governar, né? Ganhou em 2002, começou o governo em 2003, né? Ou seja, há exatos 20 anos, né? E a gente tem uma cobrança muito maior em relação ao Lula hoje. E uma ansiedade muito grande, né? Então, várias questões extremamente complexas, como, por exemplo, o debate em relação à regra fiscal, essas coisas todas, que já são questões que já estão aí há décadas, problemas estão aí há décadas, tem a questão da segurança pública e outros tantos mais, né? Problemas extremamente complexos do Brasil. E as pessoas, elas querem que o Lula resolva tudo isso rapidamente, de maneira mágica, né? Então, cada vez mais a gente vê uma pressão, uma pressão para o governo fazer isso, né? Inclusive, gente, essa questão ela é muito interessante porque ela até ajuda a explicar também o fenômeno do bolsonarismo. O bolsonarismo, ele trabalhou muito em cima dessa questão, porque ele trazia problemas extremamente complexos, mas ele colocava isso de maneira extremamente simplista e dava ali uma resposta muito fácil a tudo. Então as pessoas se iludiam muito com o Bolsonaro. Ah, vamos acabar com a corrupção. Ah, tem que mudar isso aí. Então essas frases de efeito, elas, elas, elas são, elas são uma característica muito grande dessa sociedade que ela simplificou tudo, né? Que ela trata tudo como se fosse muito simples, como se fosse muito fácil, como se fosse muito rápido, né? Como se não fossem questões complexas, como de fato são. Então você pegar um problema uma crise financeira, por exemplo, coisas que envolvem várias coisas que estão, sabe, tem um grau de complexidade muito grande, né? Que para você ter uma compreensão mesmo verdadeira, uma compreensão profunda, você tem que estudar muito, né? E com fontes bem confiáveis, boas mesmo, né? As pessoas querem rápida, elas querem uma resposta rápida. Então elas não aceitam a ideia de que isso vai ser um processo, de que isso vai levar um tempo, né? E isso favorece políticos como Bolsonaro, políticos mentirosos, demagógicos, que simplesmente ignoram essa complexidade, né? E tratam tudo como se fosse fácil, né? Então, assim, eu acho que esse é um dos problemas mais sérios que a gente tem na atualidade, né? Essa excessiva cobrança, excessiva ansiedade das pessoas em relação a problemas extremamente complexos que a gente sabe que demanda muito esforço, muito trabalho, muito tempo e que acabam sendo muito paradigmáticos, assim, muito complicados devido a uma série de jogo de interesses que tem por trás desses problemas. Então tem uma série de grupos que têm interesses divergentes lutando ali. Então você pega um Lula, né, que é um cara que tenta ter um caráter conciliatório, ele vai tentar dialogar com todos esses grupos. Mas cada grupo, mas o que acontece hoje, né, não só acontece hoje, mas eu acho que hoje está mais intensificado isso, é que um grupo vai dizer assim, olha, não, eu quero isso aqui, Lula, pá. Aí o outro chega e diz, não, eu quero isso e tal, pá. E o Lula começa a tentar fazer discursos que agradem todos eles. Só que isso vai aumentando a pressão sobre eles, porque eles vão lá, pô, o Lula vai dizer que fez isso e não sei o que, cadê ele? Não fez isso ainda, não fez isso, aquilo, tal e tal.
e a pressão só aumenta sobre ele. Então, assim, é uma situação que o governo tem que procurar resolver, né? Mas que é muito difícil de resolver, sabe? Então, infelizmente, esse talvez seja um dos grandes desafios do governo Lula para os próximos anos. Então é, gente, espero que vocês tenham ficado claro aqui esse meu ponto. Obrigado a todos e até mais.